Te exaltamos, Deus, erguemos nossas mãos, damos-te graças em todo o tempo desse louvor, pois Tu és digno, como diz a canção. Perdoa-nos, Senhor, se nós não fazemos isso com perfeição, mas nosso coração se alegra em louvar-te, bendizer-te, engrandecer-te, exaltar-te em todo o tempo. Não vemos e nem ouvimos Tua voz diretamente aqui, mas sabemos pela Tua palavra que o Senhor está presente, que o Senhor está agindo, operando, curando, sarando, transformando vidas. Obrigado, Pai, por tudo te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu não sei, eu estava muito envolvido com esse louvor hoje. É maravilhoso, né, louvar, né? Eu estava assim, sentindo o céu descer. É verdade, o céu desce. Se nós pudéssemos ver, mas é pela fé que nós vivemos. Que Deus nos abençoe. Pode sentar, meus irmãos. Aqui em nossa igreja, temos pregado várias mensagens, inclusive algumas repetidas, por se fazer necessário, e pelo fato de ter outra abordagem, quando outro pastor usa o púlpito. E todo mundo conhece a história de Jó, né? Em que tempo ele viveu? Um tempo de Abraão? Antes de Moisés, depois de Moisés? Não se tem a data, isso é a cronologia, quando realmente ele viveu. Mas é uma história lindíssima, lindíssima, porque Deus se manifesta e Deus fala a respeito do caráter de Jó. Já pensou se Deus falasse a respeito do nosso caráter, do que somos, o que pensamos, o que fazemos? Podia ser maravilhoso. Então aqui temos as virtudes de uma pessoa de Deus, tá? Ou a autenticidade da fé de Jó. Ele teve uma fé autêntica. Não foi uma fé simplesmente circunstancial. Agora eu recebi, agora eu tenho fé. Agora eu estou com saúde, eu tenho fé. Agora eu não tenho fé, não. Não era uma fé circunstancial. E esta é a fé que agrada a Deus. Esta é a fé que agrada a Deus. A fé que não é circunstancial. Está tudo sereno e tranquilo, então minha fé está em alta. Mas se vem uma provação, nossa fé desce morro abaixo. Isso não agrada ao Senhor. Talvez alguém que se encontra aqui esteja passando por uma provação, que é persistente, que está lhe incomodando, que está lhe causando dor, talvez na área financeira, talvez na área física, talvez em alguns relacionamentos, talvez questão profissional, não sei. Mas se você está passando por um momento assim, eu quero lhe falar que você não deve atribuir a Deus essa provação. Pode ela ser, sim, pela permissão de Deus. Mas não vamos atribuir a Deus o prazer, né? Simplesmente para nos provar. Agora, eu quero fazer uma perguntinha. Deus encontra fé em nós? Eu não preciso responder isso. Deus nos examina e Ele encontra fé em todos nós? Se Ele vai ao teu coração, Ele encontra fé? Só você pode responder. E Deus também. Porque não podemos julgar. Mas mostra-me a tua fé. Isso é muito importante. A fé, ela se mostra. Ah, não, pastor, mas é uma coisa que não tem como. Sim, a fé sem obras é morta. Então, pelas obras, pela tua persistência na fé, servindo a Deus, amando a Deus, então sua fé, ela se manifesta. Então, aqui, nesse texto, vamos fazer um resumo do sofrimento de Jó. Irmãos, Jó está em casa.
E de repente veio um anúncio para ele. Vieram ladrões e levaram o gado, levaram camelos, levaram ovelhas, levaram toda a tua riqueza que você tinha no campo. Aparece outro e disse: caiu fogo do céu e queimou isso, queimou aquilo, mataram os teus homens, os teus empregados. E ele simplesmente, genuflexo, de joelhos, submisso, adorou a Deus. Em seguida vem alguém e diz: teus filhos estavam festejando. São 10 filhos. Veio um vendaval, veio alguma coisa tão horrível, e todos foram subterrados, morreram. Irmãos, isso é demais, hein? Nós podemos querer amenizar esse impacto dizendo que simplesmente achamos algo que pode ser comum. Mas aconteça em sua vida se alguém prematuramente é tirado, um teu filho, alguém da sua casa. A dor é imensurável. Tudo bem? Tudo bem. Só que, como nós não fazemos a avaliação correta de que o mundo espiritual, satânico, demoníaco, que habita aqui no primeiro e segundo céu, ele age, opera, ele faz tudo isso, ele está lutando contra a fé dos filhos de Deus, para que os filhos neguem a Deus, neguem a existência e também deixe de o chamar de pai. O diabo quer que eu me escandalize, vendo os problemas, tudo em nossa volta, e deixe de adorar a Deus. Muito bem, então o diabo requisitou diante de Deus, e ele disse uma coisa para Deus, meus irmãos. Por que ele falou isso? Ele falou o seguinte: Jó crê, a fé dele é uma fé como fosse de balde, se é. Ele crê porque ele tem benefícios. Será que o diabo pode dizer isso de nós, meus irmãos? Simplesmente porque nós temos benefícios? O que vocês acham? Se nós não tivéssemos benefícios, não acreditaríamos tanto quanto cremos hoje em Deus. A irmã Letícia falava aqui, quando ministrava o louvor, sobre estar com o Senhor, é maravilhoso com o Senhor. É claro que nós não queremos partir. Nós somos enraizados aqui, radicados aqui. Qualquer problema, qualquer coisa, nós tememos a morte. Tememos ou não tememos? Tememos porque nós não mergulhamos nas Escrituras e porque nós não absorvemos o que ela diz na sua grandeza, que estaremos com o Senhor a partir de fechar os olhos, estaremos com o Senhor onde não haverá dor, sofrimento, tristeza, nem pesar, nem lembranças das coisas do passado que nos fizeram sofrer. Pelo contrário, a nossa alegria será eterna. Mas nós não pensamos assim. Ainda temos raízes profundas aqui. O apóstolo Paulo fez essa revelação quando esteve no terceiro céu, o Senhor levou. Ele não disse: não sei se o Senhor me levou, se eu estava arrebatado, ou fui em espírito, ou no corpo. Se eu sei que eu estive lá, e eu ouvi coisas imensuráveis, coisas grandiosas, que eu não posso revelar a vocês, eu não posso participar a vocês o que Deus me revelou. Daqui a pouquinho ele está com os irmãos e diz assim: irmãos, eu estou muito feliz por estar com vocês, mas quero trazer uma revelação para vocês, que com Cristo é muito melhor. Se você subisse ao céu hoje, aqui, em espírito, você voltaria diferente, você mudaria toda a sua vida. Certo, irmãos? Mudaríamos toda a nossa vida. Então Jó perdeu os filhos, perdeu sua riqueza, perdeu a confiança da mulher e outra coisa, ele foi julgado erradamente pelos seus amigos, principalmente 3. Seus amigos eram maravilhosos com ele. Foi terrível o que aconteceu. Veja o que diz aqui um texto: e Satanás, como adversário de Deus, teve permissão para provar a autenticidade da fé de Jó. A autenticidade. Então eu me dirijo aos irmãos,
a mim também, eu faço um momento de introspecção. A minha fé é autêntica. Ela se baseia na vida que eu levo, uma vida boa, digamos assim, saúde, tranquilo. Ou se Deus tirar o meu chão, permitir, a minha fé continuará autêntica. O mundo espiritual, ele está tentando interferir na tua fé. A coisa que ele interfere é na fé. Para que você perca a fé. Para que você negue a fé. Para que você diga, Deus me esqueceu. Deus não me vê como vivia antes. Então nós temos aqui, meus irmãos, situações terríveis na vida de Jó. Então ele perdeu exatamente tudo. Ele foi tomado de tumor, dos pés até a cabeça. Tomava um caco de pedra, qualquer coisa, para se coçar. Aí então, os 3 amigos vieram visitá-lo, ficaram 7 dias diante dele, e diz a Bíblia que eles não disseram uma palavra. Só olhavam para ele. Condoeram-se dele. Olhavam para ele, mas não pode isso. Eles não tinham a fé de Jó. Depois da mulher dizer, você tem muita fé, amaldiçoa a Deus e morre, perder tudo, os seus amigos ficaram diante dele. Se eu pegar a mensagem de Jó, aqui o texto, não se preocupe, pastor. Obrigado. Se eu pegar a mensagem de Jó aqui e fazer um resumo, o resumo é: Deus provou que há pessoas fiéis que o adoram. Amém, queridos? Deus provou ao diabo que tem pessoas fiéis e o adoram, independente do vale escuro que estão passando, seja da morte, da doença, do problema. Nós estivemos visitando o nosso irmão Valdo, que era pastor, ultimamente não está em atividade, mas no seu coração é pastor, homem de Deus, e ele amputou parte das 2 pernas, e ele está no hospital. Eu estive lá, como teve o pastor Carlos, enfim, e quando eu falei com ele, ele me recebeu com um sorriso. Me recebeu, pastor, que bom que veio, a paz. Não sei se é o hábito dele sorrir sempre assim, mas ele estava sorrindo. E ele conversou comigo sem pesar. E nós oramos. E ele glorificou, e ele disse, amém, Senhor. Bendito é o teu nome. É isso que o diabo não quer. É isso que o diabo não gosta. Que você entre em parafuso no sentido da depressão, da angústia, e deixe de glorificar Deus quando não lhe é favorável as coisas que estão em sua volta. Meus queridos irmãos, eu não sei o que vocês pensam disso, mas vamos lá então para o texto. Eu acho que é muito importante. Abra sua Bíblia no capítulo de Jó. Vamos ver aqui o texto, para não ver nenhuma uma falta para os nossos irmãos. Capítulo 2, versículo 7. Diz assim o texto. Aleluia. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó com uma chaga maligna desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ela as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Por que ele assentou-se no meio da cinza? É em sinal de humilhação diante de Deus. Ainda. Humilhação diante de Deus. Isto é grandioso demais. Tá? Amaldiçoa a Deus e morre. Olha que conselho de esposa. Versículo 10. Mas ele disse, como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Eu quero me parar um pouquinho aqui. Ele não pecou com os seus lábios. É muito perigoso que nós falamos em casa. Vida desgraçada
é vida sem a graça de Deus. Não diga isso. Muda o teu vocabulário. Nada vai dar certo mesmo, o diabo disse, é isso aí. Nada não vai dar certo. E nós começamos a dizer coisas que no mundo espiritual tem validade. No mundo espiritual tem validade, sim, senhor. O diabo jogará os seus dardos inflamados, como diz o texto lá no livro de Gálatas e de Efésios, contra nós. Porque sabe da nossa fraqueza, do que falamos, o nosso olhar disperso dentro de casa, é como se tudo fosse solidão, tudo medo. Nós ignoramos a presença do Espírito Santo, que está em casa, está agindo, está operando. Ah, mas eu não faço assim. Sim, nós fazemos, sim. Nós somos falhos por natureza. E o nosso vocabulário, ele é de desprezo até a Deus. Nós temos que ter fé. Veja a mulher de Jó, amaldiçoa a Deus e morre. Que companheira, né, irmãos? Tem muitos homens aqui da igreja que não têm as suas mulheres na igreja. E tem muitas irmãs que não têm aqui os seus maridos. Tem aqui muitas mães que não têm os filhos na igreja. Eu dei um conselho aqui um dia, eu vou dar um conselho para vocês. Quem manda em casa é você e o seu marido. Então não deixe os seus filhos, sendo mais velhos, instalar na sua casa um altar, seja para que Deus for. Para budismo, para qualquer coisa. Quem manda dentro de casa são vocês. E vocês já declararam, conforme Josué, eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém? Não serviremos. Josué disse isso porque estava entrando em Canaã. Mas nós já vivemos no reino. E no reino, o versículo está dizendo no presente, eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém, amados? E assim Jó fazia. E assim Jó fez. Então isso é muito importante, irmãos. Olha o que ele falou sobre sua ignorância, porque ele questionou, mas por quê? O que é que eu fiz? O que é que não fiz? E ele disse assim num dos versículos, lá no 37:5, com a sua voz troveja Deus, maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos. A voz de Deus troveja e nós não compreendemos. Nós não sabemos onde vai e por que vai. E você sabe que tem muita gente na igreja, talvez tenha alguém aqui, que está adiando a possibilidade de declarar a sua fé em Jesus. Sabiam disso? Por isso, quando fazemos um apelo para receber a Cristo, não significa que essa pessoa não crê em Deus, não crê em Jesus, até crê na sua obra redentora. Mas ela não se entregou, como dizemos lá fora, de corpo e alma. Então isso aqui é muito importante, tá? Nós fazemos essa entrega incondicional ao Senhor. E eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para tudo isso. Eu quero ler um texto, quer que o irmãozinho coloque lá para mim, que eu pedi, 38, versículo 1 ao 4, do livro de Jó. É muito importante esse texto para a nossa compreensão. Está aqui? Posso ler aqui com vocês? Depois disto, o Senhor respondeu a Jó em um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Ele está falando de Jó, tá? Agora cinge os teus lombos como homem, e pergunta-te-ei, e tu responde-me. Falando como homem, para o irmão Edson, essa mensagem, né? Ela está lá para o homem de coragem, né, mano? Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-o saber, se tens inteligência. Deus está brigando com ele. Aí, tá bom? Eu estou brigando com você. Me diga, você entende onde estavas tu? Porque nós começamos a questionar do que não sabemos, que não temos conhecimento. Então, Deus está chamando para nos mostrar aquilo que é diferente. Então, aqui, meus irmãos, no capítulo 1, quando eu li sobre as aflições de Jó, eu estou mostrando para você, como disse Jó, o diabo, Deus falou para Jó, e o diabo quis fazer diferente, tá? Ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro,
Olha bem, é reto e temente a Deus e que se desvia do mal. Meus irmãos, se Deus dissesse isso de mim, eu ficaria muito orgulhoso. Já pensou? É muito bom a palavra da esposa em relação ao marido. Outro pastor Carlos falou bastante aqui da esposa. Ainda bem que a irmã não estava, tá? Mas foi coisa boa, irmã Rita, foi coisa boa. Veja bem, não, meu marido, eu creio nele, de confiança. É um homem íntegro, de caráter. Não tem problema. Confio nele. Ou a minha esposa, olhos fechados. É uma mulher de Deus. Agora imagina Deus falando sobre Jó na cara de Satanás. Por 2 vezes Deus disse isso. E por 2 vezes Deus perguntou: de onde tu veio, Satanás? Satanás é um turista e é um vagabundo. Eu vim de passear pela terra. Ele é um ser ocioso, maldoso, destrutivo. E uma coisa na qual ele está empenhado é destruir a confiança em Deus. Quero que vocês guardem bem isso. Destruir a confiança em Deus. E outra coisa, o desprezo pela sua palavra. De onde tu vens? Eu vim de passear pela terra. Você viu meu servo Jó? Porque não há ninguém como ele. Ah, meu Deus do céu, quando a gente sabe que o diabo é uma força ativa, ele não é uma figurazinha folclórica, como o dia das bruxas, que foi muito falado, muito dito, muito mencionado, e parece uma coisinha tão assustadora para as crianças. Irmãos, é o diabo entrando, penetrando, trazendo, introduzindo medos, maldições nas famílias. Podem acreditar nisso. Aula de inglês geralmente faz isso nos cursos de inglês. Halloween. Nos colégios, Halloween. Os pais, as famílias. O diabo, eu conheço bem. O pastor conhece, eu nunca vi a cara dele, mas eu conheço o seu caráter. E sei plenamente o que ele faz. Ele já disse um dia para mim assim, quando visitei uma senhora que estava amarrada, um homem amarrado na cama do hospital. E eu cheguei na cama, eles amarraram ele com os pulsos, e o médico tinha saído dali, tinha dado uma injeção para ele dormir, e não fez efeito, que o diabo, como o diabo bebe o álcool na macumba, porque, como é que chama a cachaça na macumba mesmo? É malafa, uma coisa assim. Como? Olha aí, o irmão já esteve lá, né? Já deve ter ido lá naquele canto. Ou alguns irmãos aqui já devem ter ido lá. Mas eu já ouvi nisso também, irmãos. Eu já ouvi isso. Marafa, as pessoas bebem e não ficam tontas. Quando o diabo vai embora, ela sai dali. É exatamente isso. Então veja, a ação dele, ela é terrível, destrutiva. Ele vem para roubar, matar, destruir. E na tua vida ele tenta fazer o quê? Matar a tua confiança, a tua fé em Deus, como quis fazer com Jó. Infelizmente, muitos já passam por isso e já têm uma fé quase que morta. Mas a frase mais linda desse texto, que me impressiona, é esta: em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Aleluia. Não pecou com os seus lábios. Eu quero me deter um pouquinho, já falei sobre isso. Irmãos, cuidado com o que falamos. Vida miserável, vida desgraçada, o meu filho não tem jeito mesmo, meu marido não tem jeito, minha mulher não tem jeito. Pare com esse vocabulário. Acredite, confie em Deus. Amém? Confie no Senhor. Meu filho está doente, não tem jeito, nasceu com um problema congênito ou qualquer outra coisa. Acredite que Deus está agindo, está operando e vai mudar em qualquer situação. Agora, tome cuidado com uma coisa. Na palavra do semeador, Jesus disse que uma semente caiu na beira do caminho, viu a ave de rapina e comeu. Está dizendo, a semente que caiu à beira do caminho é na superfície do coração. Veio Satanás, que é ave de rapina, e tirou a semente fora.
o exercício da palavra. O exercício da palavra. A pronúncia de texto bíblico. A igreja sabe muito, é o Salmo 23:1. O Senhor é meu pastor, não faltará. E outros que se apegam só a Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Pare com isso, irmãos. Comece a ler outras coisas. Leia o livro de Mateus completamente, vendo os milagres e a operação do Senhor. Comece a acreditar que Deus tem controle sobre a tua vida. Você pensa que Deus ignora isso? Hoje pela manhã, quando o pastor Carlos pregava aqui, sobre a fé de um centurião, um homem que tinha 100 soldados sob seu domínio, ele mandou um homem procurar Jesus. Falar que o meu criado está doente. Era um soldado romano que tinha autoridade e poder, mas ele esvaziou-se da sua autoridade, e ele tinha uma coisa grande nele, amor. Porque ele pediu por um escravo: venha, manda uma palavra, o meu criado está doente, mas não entre em minha casa porque eu não sou digno. O pior que muitos cultos por aí, coisas que acontecem no mundo evangélico é: você é filho de Deus, você tem direito, você pode, porque tudo posso naquele que me fortalece. Não, nós temos que entender a palavra para entender que Deus às vezes está nos provando, e às vezes Satanás está querendo nos passar por uma peneira. Satanás quer nos passar por uma peneira. E quando vir essa peneira, você não atribui só a Deus e ao diabo. Não, um momentinho. Essa aprovação eu sei de onde vem. Mas agora tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Agora o texto cabe aqui. Tudo posso nele, porque me dará graça para superar a isso. E Jó perdeu. Ele perdeu uma coisa, perdeu filho, dinheiro, perdeu tudo. Mas agora, eu um dia orei por um irmão no Rio Grande do Sul, que eu visitei. Ele estava na casa da mãe dele, com a esposa e 2 filhinhos. Pegou fogo na casa dele. Pegou fogo. Queimou tudo. Ele conseguiu tirar o carrinho da garagem, mas perdeu a geladeira, fogão, tudo que você imagina. Cheguei lá, a esposa estava com os olhos vermelhos de chorar. E daí, irmão, quando eu vi minha casa pegando fogo, eu disse: Senhor, o Senhor me deu, mas o Senhor me dará graça para reconquistar tudo aquilo que o Senhor me deu no passado. Eu saí dali envergonhado por ouvir isso dele. O Senhor deu, como disse Jó, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Então temos que glorificá-lo e entender e aplicar a nossa vida, que o sofrimento e a dor e o desprezo que estamos passando, sofrendo, pode ser só um momento. Mas Deus vê, Deus sabe, pastor, o Espírito Santo sabe. Aí eu quero pedir novamente, cuidado ao abrir a sua boca. Seja para o que for. Tem que render graças ao Senhor. Bendito é o Senhor. Santo é o seu nome, maravilhoso é o seu nome. Ele está no controle, ele vai abrir as portas, vai fazer algo que eu não entendo e não consigo assimilar. Ele vai fazer coisas grandiosas. Então o objetivo de Deus é estabelecer definitivamente na tua vida, meus irmãos, e diante do diabo, que há pessoas íntegras, e que você é íntegro na fé, que você ama a Deus, e que Deus o chamou com um propósito, e como disse a irmã Letícia assim, eu quero estar com o Senhor. Amém? Eu duvido que ela queira estar agora, que ela primeiro quer casar o filho. Né? Nós queremos ir, mas Senhor, nós espera um pouquinho. Né? Senhor, aguarda um pouquinho. Nós não queremos ir agora. Mas se o Senhor te chamar amanhã, o que você acha? Você está pronto para subir? Mas se ele me chamar, eu vou, pastor. Mas ele não vai mostrar que ele está te chamando. Ele pode se chamar, se dar um sobreaviso. Ele vai te chamar de repente. Ah, mas aí meu marido subiu, pastor. Mas se Deus o chamou, ele não poderia subir se o Senhor não quisesse. Então vamos pegar a mensagem de Jó e vamos condensá-la em poucas palavras. Eu estou sujeito a provações e a tentações. Amém, queridos? Todos nós, sem exceção. Segundo,
O caráter se revela ao passarmos pela tentação. Ah, mas eu fui fraco. Não, o teu caráter tem que ser lapidado pelo Espírito Santo. Se você cair. Não, é fraqueza, é falta de oração, leitura bíblica, meditação e glorificação ao Senhor. Intermitente, de manhã, à tarde e à noite. Bendito é o teu nome, desviar os olhos do mal. Porque Satanás anda como leão, diz o apóstolo Pedro, como leão em volta do Filho de Deus. Ele, às vezes, não podemos subestimá-lo. Não, ele está debaixo do meu pé, não está coisa nenhuma. Você não tem poder para colocá-lo debaixo de seus pés. Eu já ouvi muito disso. Quando Pedro disse, eu vou contigo até a morte, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Não, eu sou o Pedro, eu sou fulano, você não é nada, Pedro. Você é uma porcaria, Pedro. Você pensa que é muita coisa? Tem gente que fica dizendo, eu sou forte. Não, nós somos fracos. Só nele, aleluia, nós somos fortalecidos. E quero chamar a igreja à reflexão, porque se alguém já passou por uma provação ou vai passar, olha o que você fala. Jó não pecou ao abrir a sua boca. Está aqui. Vamos comer aquela comida russa, roscovo, arroz com ovo, só isso. Novamente isso. Misericórdia, Deus. Não, isso é maldição. Se nós soubéssemos que o ovo é o alimento mais completo que existe, não é verdade? Mais completo que existe. Vamos mudar o nosso vocabulário a partir de hoje. Podemos mudar? Digam amém. Podemos mudar? Digam amém. E as bênçãos permanecerão sobre nossa cabeça, sobre nossa vida. Coloca outro texto aí, irmão, que eu pedi, acho que é 3, 4 versículos, para mim, para ler com a igreja. Eu quero que vocês leiam comigo, tá? E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. Tá bom assim. Bom, vamos ver esse versículo final então. Isso é muito importante. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Irmãos, como o tempo urge, só uma coisinha para nós não esquecermos. O que os amigos de Jó falaram? Você pecou contra Deus. Amigão dele, né? Você pecou. Disseram, foram veementes com ele. O outro disse, Bildade, você é um hipócrita. Os amigos. Olha bem, hein? Como é que alguém pode dizer isso? E outro condena Jó pela verbosidade, isso é, você falou demais, Jó. Você ficou falando demais aqui quando eu estava no chão assentado. Ficamos 7 dias contigo. Você falou demais. Jó lamentava a sua dor. Isso é provável. Mas não contra Deus. 3 amigos o condenaram. Deram o diagnóstico. Você pecou, você errou, você é cheio de lorota. Então, nesta noite, não olhe para o irmão da igreja, para alguém em crise, ou vizinho, como se tivesse pecado. Não faça isso. Olhe com misericórdia, sabendo que Deus conhece a situação de cada um e a razão do porquê. E a razão. Amém, queridos? Amém, amados? Feche os olhos, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele era um homem temente a Deus e se desviava do mal. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o seu nome.
Senhor, por favor, perdoa nossas fraquezas. As fraquezas no falar, as fraquezas no olhar, as fraquezas em dar crédito a tanta bobagem, a fraqueza a dar crédito às fake news, aquelas coisas que só nos derrubam. E nesta noite, Senhor, queremos pedir que a Tua misericórdia esteja sobre nós, como esteve sobre Jó. Mesmo que estejamos sozinhos no meio da luta, sabemos que a Tua presença é real e que Satanás não vai lograr êxito se eu creio, se eu confio, se eu me desvio do mal, se eu me afasto, ó Deus, das coisas ruins e dos ambientes pecaminosos. Então o Senhor me guardará, me abençoará, e o Senhor dirá de mim: servo bom e fiel. Guarda os homens, as senhoras, os jovens que aqui se encontram. Não nos deixes cair na tentação da lamúria, das confissões negativas. Não nos deixe também cair na vaidade do apóstolo Pedro, que disse: eu não vou, eu sou forte, não vou te negar. Pelo contrário, queremos pedir misericórdia e que Teu Espírito nos assista em nossas fraquezas. Guarda os Teus filhos, ó Deus. Se tem alguém aqui nesta noite que está passando por uma provação, hoje vamos orar para que o Senhor os levante, ou os fortaleça, para que o Senhor os guarde do mal e afaste de suas vidas as obras malignas que são destrutivas. Em nome de Cristo oramos por todos e os abençoamos, para a glória do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Antes de cantar, eu quero fazer uma oração específica para aqueles que estão passando provações. Não precisa dizer qual, seja em que área for. Por favor, levante-se e nós queremos orar. Uma provação, por que não? Quem não passa por uma luta, uma doença, uma enfermidade que persiste? Isso, pode ficar em pé no seu lugar mesmo. Você vem aqui. Deus é glorificado. Deus é glorificado, aleluia, na fidelidade dos seus filhos. Eu quero que você não peça a bênção aí, não. Eu vou pedir para você. Eu quero que vocês glorifiquem a Deus. Glorificar, dizer glória a Deus, aleluia, santo, santo, santo é o Teu nome. Tu és o Deus criador, mantenedor do céu e da terra. Bendito és Tu, maravilhoso é o Senhor, criador de tudo. Começa a falar com Ele, glorifique a Deus. Comece a dizer, não quero ninguém calado. Satanás tem que ouvir que nós glorificamos a Deus. O nosso vocabulário é diferente, a nossa palavra é diferente. Deus vai agir nas finanças, Deus vai agir na saúde, Deus vai agir no lar, Deus vai agir agora em tudo, na vida profissional. O Espírito de Deus entende você, Ele sabe, mas quer que você abra os lábios para glorificar a Deus. Comece a glorificar. Satanás será envergonhado como ele foi envergonhado por Jó. Jó confessou o nome de Deus o tempo inteiro. Eu agora abençoo os Teus filhos, Senhor. Eu peço, Senhor, que as Tuas mãos toquem em cada um, liberte a cada um, expulse todo espírito de enfermidade e doença, se for financeiro, se for na saúde, se for profissional, se for no lar. Senhor, Tu habitas, Pai, na vida dos Teus servos, e o Senhor conhece individualmente cada um, cada particularidade. O Senhor conhece a fraqueza, o Senhor conhece os Teus filhos que são sinceros na adoração, no louvor, e eu oro, eu clamo, ó Deus, abra os céus e derrama bênçãos copiosas sobre todos, repreendendo o espírito de enfermidade, repreendendo o diabetes, repreendendo o problema no órgão feminino, repreendendo o problema, Senhor, no sangue, toda infecção, todo mal, e rogamos nessa hora pelos irmãos que estão em casa, enfermos. Oramos pelo pastor Valdo, que está no hospital.
guarda o Senhor, recupera-o emocionalmente e espiritualmente. Assim oramos. Eu declaro sua vida abençoada, e que o diabo não logrará êxito em tua vida, porque em nome de Jesus eu estou repreendendo todo espírito contrário, todo espírito das trevas, e que Deus seja glorificado na dor, na enfermidade, no desemprego. Que Deus seja adorado, e Ele abrirá janelas dos céus e derramará sobre tuas vidas bênçãos copiosas, bênçãos poderosas, e que o seu nome seja adorado em todo o tempo. Glória ao Deus Pai, glória ao Deus Filho, glória ao Deus Espírito Santo. E todos digam amém, e todos digam amém. Viva Jesus, viva Jesus. Palmas para o Senhor, porque Ele é digno, Ele está no controle de nossas vidas. Aleluia, santo é o seu nome. Pode sentar, meus irmãos, já estou terminando. Aleluia, glória a Deus. O diabo quis dizer que motivos egoístas levava Jó a acreditar. Não era verdade. Ele é o pai da mentira. Ao sair daqui hoje, sinta-se como filho de Deus e protegido por Ele. Pastor Carlos, com a palavra.